Eu vou entrar agora no caso da madrasta. Ontem nós mostrávamos em primeira mão para você de todo o país esses boletins de ocorrência que foram feitos em 2012 contra a madrasta por maus tratos, não é? E em 2014 da madrasta contra a família da Vitória. A dona Rosana já disse aqui nesse programa, não é? Em primeira mão ela falou sobre esse assunto, falou, olha, assunto liquidado. Não há nada mais de rixa entre a gente e a madrasta. Está tudo ótimo. A relação ficou ótima depois de 2014. O pai disse a mesma coisa. O que nós fomos atrás agora, a repórter Maria Gervásio, é sobre a opinião da madrasta sobre tudo isso. Afinal de contas, ela disse que está um dia trancada em casa, ficou assustada com toda a repercussão, mas o que o marido disse a ela? Olha, se você não deve absolutamente nada, como ela disse que não deve, não é? E é uma moça muito bem falada entre todos, de boa índole, uma boa moça que teve essa desavença, como acontece confusão em várias famílias, muito embora maus tratos é uma acusação muito grave, mas diz que é um assunto liquidado, ela topou falar. E ela vai falar pela primeira vez aqui neste programa, não é? Já falou com o Gotino e vai trazer novas informações sobre o que realmente aconteceu naquela época. Nós conversamos, portanto, ela conta primeiro a versão dela sobre esse boletim de ocorrência. Pode passar esse texto para eu saber cada ponto. Ok, sobre os boletins de ocorrência, ela vai falar agora a versão dela sobre a acusação que recebeu de maus tratos que teria cometido contra a menina Vitória e a acusação que ela sofreu, que ela fez contra a dona Rosana de ameaças. Vamos ver. Quando eu comecei a namorar com o Beto, ela já me procurava, já inventava histórias, todo esse tipo de coisa de ex, né? E aí quando realmente a gente teve digamos assim... Se juntaram. Isso, a gente se juntou, decidiu que ia casar, aí ela não aceitava. E aí a gente casou em 2010, a gente veio morar aqui. E aí ela começou com todas essas intriguinhas, digamos, né? Mas o que aconteceu que acabou gerando um boletim de ocorrência? Então, aí quando a gente casou, que a gente veio mesmo a ver à tona que todo mundo sabia que a gente estava junto, aí ela não aceitou. Então aí a Vitória começou a vir à nossa casa, né? Tipo, a visitas, o Beto ia na casa dela buscar a menina para ficar final de semana com a gente. E aí ela agia de toda forma, assim. Ela dizia que não ia deixar a menina vir pra cá, que era pro Beto ir buscar lá. Então, toda vida que o Beto ia buscar a menina na casa dela pra vir passar final de semana aqui, ela fazia uma confusão. Ela me mandava mensagens, fazia todo tipo de intriga. E aí, um dia desses que a Vitória veio passar um final de semana aqui, ela chegou, acho que mandar mensagens, eu não sei o que tipo de história que ela tinha inventado na época, e a gente chegou a discutir por isso. E a menina estava aqui o dia inteiro, né? Tinha vindo passar o final de semana com a gente. E aí a gente nessa discussão... Pessoalmente? Foi uma discussão pessoalmente? Pessoalmente. A Rosana veio até aqui, você e o Beto que discutiram? Eu e o Beto pessoalmente. Aí a gente estava nessa discussão aqui em casa e era um final de semana que a Vitória estava aqui junto com a gente. E a discussão era porque a Rosana incomodava na época? Era por causa dela. Eu acho que por causa de alguma história que ela tinha inventado, e aí a gente estava naquela confusão aqui em casa mesmo. E aí nós dois discutindo, e chegou um ponto que entrou os filhos na história, né? Aí a gente começou a discutir, e aí o Beto chegou a partir pra cima de mim, tipo, me empurrar. No dia ele me empurrou. E aí, quando eu levantei, né, que ele me empurrou, que eu levantei, as primeiras pessoas que estavam na minha frente era ela. Era ela e o Marcos, né, brincando no quintal, que é o irmão dela. E aí, quando eu levantei, eu falei, você vai partir pra cima de mim? Então, peraí. Aí eu levantei, peguei os dois pelo braço e empurrei. Falei, pode sair os dois daqui da minha frente, né? E aí, quando a Vitória retornou à casa dela, ela falou que eu tinha puxado o cabelo dela. E aí a Rosana já ligou em seguida, ligou e falou assim que isso não ia ficar assim. Que ela ia na delegacia, que ia fazer o BO contra mim, então, por eu ter agredido a filha dela. E durante 2 anos ele fazia isso, sempre que ele te via, isso foi 2 anos depois, ele ainda continuava, a família da Rosana continuava, de alguma forma, te intimidando? Sim, 2 anos depois. Eles sempre faziam isso, aonde me encontrava... Era em qualquer evento que eu fosse, igreja, ou se eu fosse
me encontrasse na rua de qualquer forma, era isso que eles faziam. E aí, qual foi a sua providência? Aí eu procurei o conselho tutelar, por eles ser menores. Eu fui no conselho tutelar, falei o que tinha acontecido, falei que não era a primeira vez e que não tinha mais o que fazer. Assim, a qualquer momento eles podiam fazer isso e eu perder a cabeça e revidar, né? E a conselheira tutelar me orientou da seguinte forma: a gente vai chamar a mãe, vai chamar os dois, vai conversar, e se eles continuar fazendo isso, a senhora pode procurar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Foi a providência que eu tomei. Passou dias, né? Passou dias do que tinha acontecido, procurei o conselho tutelar, e aí, meses depois ou dias depois, ele voltou a mexer comigo. E mesmo depois de você tendo registrado um boletim? Sim. Aí eu procurei a polícia e fiz o boletim. Ele assim, uma hora eles vão ter que parar com isso. Aí eu fiz o BO contra os dois, contra os filhos menores dela, né? Da Joyce e do Felipe. Minha convivência com a Vitória era, não dizer assim, era a melhor possível. Eu não tinha e nunca tive nada contra a Vitória, né? A Vitória vinha para cá de 2, 3 vezes por semana, né? E isso também variava, tipo, ou ela tinha semana que ela vinha de 2 vezes, ou semana que ela não vinha, mas assim, ela sempre estava presente em tudo que a gente fazia, né? Então, era do melhor possível. Ela não tinha nem data certa para vir. Batia saudade, o Beto me contava, ela vinha. E você sempre a recebia bem, não tinha... porque madrasta, às vezes é um nome até um pouco pejorativo, né? Sim. A gente imagina uma pessoa ruim, uma pessoa que não dá certo com os enteados. Você gostava de recebê-la? Sim. Sempre recebi, né? Assim, ela tem um convívio com ela desde pequenininha. Quando a gente tem 8 anos de casada, acho que na época ela tinha 4 anos. Então, de 4 anos para cá, ela frequenta a nossa casa. Não tinha por que dizer assim, não vou recebê-la na minha casa, ou se eu tinha algo contra ela, de não querer ela aqui dentro de casa. Não existe isso. Depois do que foi que a gente foi tomada, né, da decisão que foi tomada, que uma fez BO contra a outra, cada uma respeitou o seu espaço. Ela com a vida dela, então assim, eu não me intrometia no que ela fazia, ou como ela educava a Vitória, ou o que ela fazia com a Vitória, e nem ela se intrometia de dizer assim, não, a Vitória hoje está com o pai, eu vou dizer o que eles têm que fazer, entendeu? Porque era essa a questão? Era essa o motivo de briga? Não, em momento algum. A Vitória nunca foi o motivo da briga, né? Beto, a sua esposa poderia, de alguma forma, prejudicar, machucar a sua filha? O que você me disse, Beto? Hipótese alguma, né? Hipótese alguma, a gente descarta totalmente. Até porque, lógico, a gente tem que dar a cara e responder todas essas questões, essas que existiram de fato, mas que eu descartaria qualquer possibilidade, não só dos familiares daqui, me citando a minha esposa, como os familiares de lá também. O próprio caráter dessas famílias, dessas pessoas diz isso, e o hábito, né, de todos nós de jamais pensar ou imaginar essa hipótese de fazerem alguma coisa. Você teria condições, você seria capaz de fazer qualquer mal para a Vitória? Nunca, 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 nunca. Com ela e com ninguém. Isso, eu acho que quem fez isso com ela é um monstro, né? Não é um ser humano, né? E quem me conhece, quem convive comigo, quem trabalha comigo, quem está próximo de mim sabe, eu não sou capaz de fazer nada com alguém, né? Nada. Imagine uma crueldade do tamanho que fizeram com a Vitória. Não. Deus me livre. Jamais.